O ar denso e frio do estacionamento subterrâneo vibrava com uma energia profana, uma mistura do cheiro adocicado de combustível de alta octanagem e a tensão palpável de dinheiro e poder. Era um santuário de concreto e neon para os abastados, um ponto de encontro secreto onde supercarros, avaliados em milhões, eram tratados como deuses de metal e fibra de carbono. O som era uma sinfonia de brutalidade mecânica, o rugido profundo de um V12 italiano aquecendo, o assobio agudo de um turbo japonês, o estalo de escapamentos de titânio que ecoavam como tiros no silêncio entre as acelerações. Luzes de LED dançavam sobre pinturas perolizadas e cromados que brilhavam como joias, refletindo os rostos arrogantes de seus donos. Era um mundo fechado, um clube exclusivo onde o valor de um homem era medido pela cilindrada de seu motor e pelo preço de seu relógio. Nesse panteão de perfeição automotiva, qualquer coisa que não fosse impecável era uma ofensa, um sacrilégio a ser exposto e ridicularizado sem piedade. No epicentro desse circo de opulência, cercada por uma muralha de espectadores curiosos e debochados, uma cena destoava como uma ferida aberta. Ali estava a moto dela, uma Café Racer customizada que parecia mais uma sobrevivente de um apocalipse do que uma competidora. Sua pintura fosca, gasta em vários pontos, revelava o aço por baixo, e o motor exposto era um quebra-cabeça de peças de diferentes eras, uma declaração de funcionalidade bruta em meio ao design aerodinâmico e polido que a rodeava. Ao lado dela, uma jovem figura, Lia, lutava uma batalha perdida. Suas mãos, cobertas por uma fina camada de graxa e com unhas quebradas, tremiam levemente ao apertar o botão de partida. O som que se seguia era patético, um clique metálico, seco e solitário, que era imediatamente engolido pelo ronco de um Lamborghini próximo. Cada tentativa falha era um prego a mais em seu caixão de humilhação pública, o silêncio expectante da multidão se transformando em um murmúrio de zombaria cada vez mais alto. A humilhação, até então um sussurro cruel, encontrou sua voz na figura imponente de Arthur Menezes. Ele se aproximou, o tecido de seu terno Armani cortando o ar enfumaçado, o brilho de seu Audemars Piguet no pulso, capturando a luz fria do ambiente. Ele não se dirigiu a Lia. Em vez disso, abriu os braços para a plateia que ele mesmo havia convocado, transformando a dificuldade dela em seu palco pessoal. Com um sorriso de desprezo estampado no rosto, ele apontou um dedo acusador para a máquina silenciosa e, com a voz gotejando veneno e arrogância, bradou para que todos ouvissem: "Você vai correr com isso?" A pergunta retórica foi o estopim. Uma onda de gargalhadas estridentes explodiu, ecoando pelas colunas de concreto. Cada risada, um golpe físico que a atingia em cheio. O calor da vergonha subiu por seu pescoço, uma maré vermelha e sufocante, enquanto ela se encolhia, desejando que o chão se abrisse e a engolisse junto com o legado enferrujado de seu avô. Para aquele círculo de predadores sociais, a imagem era clara e satisfatória. Uma garota insignificante, vestida em um macacão sujo, tentando pateticamente dar vida a um amontoado de sucata. Eles viam fraqueza, pobreza e delírio. Era a confirmação de sua própria superioridade. Uma pequena peça de teatro para entreter suas noites vazias antes da adrenalina da corrida. O que seus olhos, ofuscados pelo brilho de seu próprio status, não conseguiam enxergar era a verdade oculta sob as manchas de óleo e a postura derrotada. Eles não viam as madrugadas em claro, debruçadas sobre diagramas crípticos. Não ouviam o eco das palavras de seu avô em sua mente, ensinando-a a escutar a alma da máquina. Eles viam um motor morto, mas não percebiam que, para Lia, aquele silêncio falava mais alto que qualquer ronco. Eles a condenaram por sua aparência, sem saber que aquela garota estava prestes a transformar aquele estacionamento em um palco para a vingança mais genial que eles jamais testemunhariam. Antes de continuarmos com a jornada de Lia e revelarmos o segredo por trás daquele motor silencioso, queremos saber de onde você está nos acompanhando. Conta pra gente de qual cidade você está assistindo a essa história.
Deixe nos comentários sua opinião sobre essa injustiça inicial e se você já se sentiu subestimado alguma vez na vida. Sua história importa para nós. E se você acredita no poder da inteligência sobre a arrogância, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. É a sua inscrição que nos permite continuar forjando essas lendas de justiça. Acredite, você não vai querer perder o momento exato em que a genialidade de Lia silencia cada uma daquelas gargalhadas cruéis. O final desta história é uma lição poderosa que vai ficar com você por muito tempo. Fique conosco até o fim. Por trás da figura encolhida no macacão de mecânico, havia uma história forjada no sacrifício e na perda. Lia, com seus 24 anos, carregava um peso muito maior do que sua idade sugeria. Suas roupas, um uniforme de trabalho herdado e gasto, contavam a história de incontáveis horas mergulhada em motores, não por hobby, mas por sobrevivência e devoção. As manchas de graxa não eram sujeira, mas a insígnia de seu ofício, o testemunho de uma batalha silenciosa travada em uma oficina fria e solitária. Suas mãos, embora calejadas e com unhas permanentemente marcadas pelo óleo, moviam-se com uma delicadeza e precisão que contradiziam sua aparência rude. Eram mãos que não apenas consertavam, mas compreendiam a linguagem secreta do metal e do fogo, uma habilidade que não se aprende em nenhuma sala de aula, mas se herda pelo sangue e se aprimora pela necessidade desesperada. Aquela moto, o objeto de tanto escárnio, era muito mais do que um amontoado de peças. Era o último fragmento da alma de seu avô, o único elo tangível que lhe restava com o homem que fora seu pai, sua mãe e seu mentor. Órfã desde criança, Lia foi criada entre chaves de boca e cheiro de gasolina pelo avô, um mecânico genial, um visionário cujas ideias estavam décadas à frente de seu tempo, mas cuja humildade e falta de tino para negócios o mantiveram sempre na obscuridade, trabalhando em sua pequena oficina de bairro. A moto era seu projeto de vida, a obra-prima que ele chamava de a Fênix, uma máquina que, segundo ele, continha um segredo de engenharia capaz de revolucionar o conceito de eficiência em motores de combustão. A morte súbita dele, há poucos meses, a deixara sozinha, com uma montanha de dívidas e um aviso de execução hipotecária do banco pregado na porta da oficina. A motivação de Lia transcendia a simples vontade de vencer uma corrida de rua ilegal. Era uma missão sagrada. O prêmio de R$100.000 não era um luxo. Era a linha tênue entre a sobrevivência e a perda total do único lar e legado que conhecera. Salvar a oficina significava salvar a memória de seu avô, honrar cada gota de suor que ele derramou naquele chão de cimento e provar ao mundo, e a si mesma, que a genialidade dele não morreria no esquecimento. Cada clique falho do motor de partida era como um eco da voz do gerente do banco, um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando. Ela não estava ali para competir por ego ou por adrenalina. Estava lutando pela alma de sua família, personificada naquele motor teimosamente silencioso que guardava o sonho inacabado de seu avô. A verdadeira arma de Lia não estava em um kit de ferramentas caro ou em equipamentos de diagnóstico de última geração. Sua arma secreta era invisível, intangível e absolutamente letal, um conhecimento enciclopédico e visceral de engenharia mecânica, absorvido diretamente da fonte. Após a morte do avô, o luto de Lia se transformou em uma obsessão. As noites, antes preenchidas com as histórias e lições dele, tornaram-se um mergulho profundo em seu legado intelectual. Ela passava as madrugadas na oficina silenciosa, a única luz vindo de uma lâmpada amarelada sobre a bancada, decifrando os cadernos de anotações que ele deixara para trás. Eram dezenas de volumes, repletos de uma caligrafia quase ilegível, diagramas complexos e fórmulas matemáticas que pareciam mais feitiços arcanos do que ciência. Aqueles cadernos eram um mapa para a mente de um gênio. Seu avô, um homem de pouca educação formal, era um autodidata voraz. Ele acreditava que a verdadeira inovação vinha da combinação de diferentes escolas de pensamento. Por isso, suas prateleiras continham manuais técnicos raros, importados do Japão e da Alemanha,
os berços da engenharia de precisão que ele tanto admirava. Lia, sem saber uma palavra desses idiomas, usava um tradutor online rudimentar em seu celular de tela trincada, passando horas para decifrar um único parágrafo, uma única especificação técnica. Era um trabalho hercúleo, uma tradução não apenas de palavras, mas de filosofias inteiras sobre metalurgia, termodinâmica e a harmonia entre componentes mecânicos. Enquanto o mundo dormia, ela se conectava com os mestres que seu avô nunca conheceu. Foi nesse processo árduo que ela desenvolveu seu dom mais extraordinário. Seu avô sempre dizia: "Uma máquina fala, Lia. Você só precisa aprender a escutar." E ela aprendeu. Ela aprendeu a diagnosticar uma falha na ignição pelo cheiro sutil de ozônio no ar. Aprendeu a identificar um rolamento desgastado pela vibração quase imperceptível que ele transmitia através do chassi. Aprendeu a distinguir a frequência sonora de um relé funcionando perfeitamente daquela de um que estava sob estresse, uma diferença de meros hertz que escaparia a qualquer ouvido não treinado. Era um conhecimento sensorial, uma sinestesia mecânica que transformava dados técnicos em uma experiência física. Para ela, um motor não era um objeto inanimado, era um organismo vivo, com pulso, respiração e uma voz que lhe contava todos os seus segredos. Naquele estacionamento subterrâneo, cercada pelas gargalhadas cruéis, Lia não via apenas a arrogância de Arthur Menezes e sua plateia. Ela via a personificação de toda a descrença que seu avô enfrentou a vida inteira. Homens como Arthur, que mediam o valor pelas aparências, pelo preço na etiqueta, pela marca no capô. Eram incapazes de enxergar a beleza em um projeto funcional, a genialidade em uma solução simples. A humilhação que sentia era amplificada pela injustiça histórica, a dor de ver o trabalho de uma vida sendo ridicularizado por aqueles que não tinham a profundidade para compreendê-lo. O deboche deles não era apenas contra ela, era contra a memória de seu avô, e isso acendeu dentro dela uma chama fria e determinada, uma fúria silenciosa que afogou o medo e a vergonha. Enquanto Arthur se vangloriava, propondo sua aposta cruel, Lia se desconectou do circo ao seu redor. Ela fechou os olhos por um instante, não em derrota, mas em concentração absoluta. O barulho da multidão desapareceu, substituído pelo eco da oficina em sua mente. Ela visualizou os diagramas do avô, as anotações sobre ligas metálicas e sua reação a mudanças de temperatura. Ela se lembrou de uma noite em que ele, com um sorriso misterioso, lhe ensinou sobre ressonância e como uma vibração precisa, na frequência certa, poderia realizar o que a força bruta jamais conseguiria. Aquela moto não era uma estranha para ela. Ela conhecia cada parafuso, cada solda, cada idiosincrasia. Era uma extensão de seu próprio corpo, uma parte de sua alma, e estava prestes a mostrar a todos o que significava despertar um gigante adormecido. A aposta era um insulto, R$100.000 contra a propriedade da moto. Para Arthur, era um troco, uma forma de temperar seu entretenimento. Para Lia, era tudo, mas ao ouvir a proposta, algo mudou em seu semblante. O brilho de pânico em seus olhos foi substituído por uma calma gélida. Ele queria transformar a obra-prima de seu avô em uma escultura de sucata para o lobby de sua empresa. A imagem mental dessa profanação foi o catalisador final. Não havia mais hesitação. Aceitar a aposta não era mais uma questão de desespero, mas de dever. Era a chance de transformar o maior palco de sua humilhação no maior triunfo de seu avô. Ela daria a ele, póstumamente, a validação que o mundo sempre lhe negara. Com um aceno de cabeça quase imperceptível, ela aceitou. A multidão rugiu em antecipação, faminta pelo drama, certos de que testemunhariam a capitulação final da garota da moto de sucata. Arthur sorriu, satisfeito, e ativou o cronômetro em seu celular caro, o brilho da tela iluminando seu rosto presunçoso. 5 minutos. Era o tempo que ele lhe dava para tentar e falhar. O que ele e todos ali não sabiam é que Lia não precisava de 5 minutos. Ela não precisava de ferramentas. Ela só precisava de um único som, de uma única pista que a máquina já estava lhe dando.
Ela precisava apenas ouvir o sussurro do problema, um segredo que apenas ela, a herdeira daquele conhecimento esquecido, seria capaz de decifrar no meio daquele caos ensurdecedor. A arrogância de Arthur Menezes era uma criatura viva, faminta por atenção. Ele não se contentava com a zombaria silenciosa da multidão. Ele precisava orquestrá-la, amplificá-la, transformá-la em uma ópera de desprezo com ele mesmo como o maestro. A visão de Lia, pequena e impotente ao lado de sua máquina falha, não lhe despertou um pingo de compaixão. Pelo contrário, acendeu nele um prazer sádico, a oportunidade de reafirmar sua dominância de uma forma teatral e inesquecível. Ele olhou para seus amigos, outros milionários entediados cujas vidas eram uma sucessão de vitórias fáceis, e viu em seus olhos o mesmo desejo por um espetáculo, por um bode expiatório que validasse sua posição no topo da cadeia alimentar social. A humilhação de Lia não seria um subproduto, seria o evento principal da noite. Com um gesto amplo, como um imperador romano no Coliseu, Arthur começou a reunir seu público. Ei, pessoal, cheguem mais perto. Vocês não vão querer perder isso. Sua voz barítona cortou o ronco dos motores, carregada de uma autoridade que ninguém ousava desafiar. Imediatamente, o círculo ao redor de Lia se adensou. Homens em jaquetas de couro de grife, mulheres envoltas em perfumes caros e com sorrisos cortantes. Todos se aproximaram, seus celulares erguidos como tochas modernas, prontos para registrar a derrocada. O estacionamento, antes um local de encontro para uma corrida, se transformara em uma arena. Lia não era mais uma competidora. Era a atração de um circo macabro, a gladiadora desarmada prestes a ser devorada pelos leões. Cada novo rosto na multidão era mais um juiz, mais um carrasco em seu julgamento público. O espaço pessoal de Lia foi violado e depois obliterado. O círculo se fechou a ponto de ela sentir o calor dos corpos ao seu redor. O cheiro de colônias importadas, misturado ao odor familiar de graxa em suas próprias mãos, criando um coquetel nauseante. Os murmúrios agora eram vozes claras, pequenos dardos envenenados lançados de todas as direções. Coitada, acha que isso é um desfile de antiguidades? Disse uma mulher com lábios vermelhos e um olhar de puro tédio. Meu filho tem um patinete elétrico que anda mais que isso. Zombou um homem, arrancando risadinhas de seus companheiros. Cada comentário era um pequeno corte, abrindo feridas em sua já abalada confiança. Ela se sentia nua, exposta. Cada fibra de sua insegurança dissecada sob as luzes frias e os olhares impiedosos daquela plateia hostil. Arthur Menezes saboreava cada segundo. Ele caminhou lentamente ao redor da moto, examinando-a com um falso ar de especialista, o desprezo evidente em cada movimento. Ele tocou o tanque com a ponta de um sapato italiano de couro polido, como se testasse a solidez de um pedaço de lixo. Sabe, começou ele, sua voz agora mais baixa, mais íntima, forçando a multidão a se inclinar para ouvir. Eu admiro a coragem. Ou talvez seja apenas completa ignorância. É preciso um tipo especial de delírio para trazer isso. Ele gesticulou com desdém para a moto. Para um lugar como este, é como levar uma faca de manteiga para um tiroteio. A analogia cruel foi recebida com outra rodada de gargalhadas, mais alta e mais cruel que a anterior. E Lia sentiu seu rosto queimar de vergonha. Ele parou bem na frente dela. A diferença de altura e status criando uma imagem de poder esmagador. O brilho de seu relógio Audemars Piguet, uma peça de engenharia que valia mais do que a oficina inteira de seu avô, parecia zombar dela. Mas eu sou um homem generoso, continuou Arthur, o sorriso nunca deixando seu rosto. Eu gosto de incentivar os sonhadores, mesmo os mais equivocados. Então, vamos tornar as coisas mais interessantes. O que acham? A multidão uivou em aprovação, faminta pelo que viria a seguir. Arthur ergueu uma mão para silenciá-los. O controle que ele exercia sobre eles era absoluto. Ele era o diretor, o roteirista e a estrela deste drama cruel, e estava prestes a entregar o clímax que todos ansiavam. O ar ficou pesado de antecipação. Vamos fazer uma aposta, declarou ele, a voz ressoando no concreto.
Uma aposta justa, para dar a ela uma chance. O sarcasmo na palavra justa era palpável. Eu coloco aqui, agora, 100 mil reais em dinheiro vivo. Ele fez uma pausa dramática, deixando o valor pairar no ar. Para ele, era uma quantia trivial, o custo de um fim de semana em Mônaco. Para Lia, era a salvação, a soma exata de que precisava para impedir o banco de tomar o legado de sua família. O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas pelo clique nervoso de um isqueiro de prata de alguém na multidão. Lia sentiu um nó se formar em sua garganta. A oferta era uma isca envenenada, uma miragem de esperança em um deserto de humilhação. 100 mil reais do meu dinheiro, repetiu Arthur, saboreando as palavras, contra o documento de propriedade dessa sua relíquia. Ele apontou para a moto. A assimetria da aposta era brutal. Um soco no estômago. O dinheiro dele, que ele mal notaria faltar, contra a única coisa de valor material e sentimental que Lia possuía no mundo. Era o testamento de seu avô, a materialização de seu sonho, a última peça de sua história familiar. Perder a moto não seria perder um veículo, seria perder a si mesma, seria trair a memória do homem que a criou. A multidão prendeu a respiração, os olhos passando de Arthur, o predador, para Lia, a presa encurralada. A tensão era quase insuportável, uma corda esticada ao seu limite. E então, Arthur Menezes desferiu o golpe de misericórdia, o detalhe que transformava a aposta de cruel em monstruosa. "E tem mais uma condição", ele disse, um brilho diabólico em seus olhos. "Se você não conseguir nem ligar essa coisa nos próximos 5 minutos, eu não apenas fico com a moto, eu vou rebocá-la daqui diretamente para a minha empresa e vou transformá-la em uma escultura de sucata para ser exibida no centro do meu lobby principal." A imagem que ele pintou era vívida e profana. A obra-prima de seu avô, retorcida, soldada em uma forma grotesca e exibida como um troféu de sua arrogância, um monumento eterno à humilhação dela, para que todos os seus sócios e clientes ricos pudessem ver e rir. A ideia era de uma crueldade tão calculada que até mesmo alguns na multidão pareceram momentaneamente chocados, antes de serem arrastados pela excitação doentia do momento. Para Arthur, não bastava vencer, ele precisava destruir, profanar o que era sagrado para sua adversária. Ele não queria apenas o objeto, queria aniquilar o espírito contido nele. A proposta pairou no ar, uma sentença de morte para a alma da moto e para o coração de Lia. Olhar para a máquina silenciosa e imaginá-la desfigurada, servindo como piada em um ambiente estéril de vidro e mármore, causou uma dor física em seu peito, mais aguda do que qualquer insulto que ela havia recebido até então. A pressão da multidão tornou-se um rugido ensurdecedor. "Aceita, aceita. O que você tem a perder?" gritavam eles, ignorando a ironia de sua pergunta. Eles não viam o valor sentimental, apenas o valor de mercado, que aos olhos deles era zero. Lia sentiu as paredes se fechando. O prêmio era a vida. A perda era a aniquilação. Seu cérebro gritava para que ela recusasse, para que engolisse o orgulho e fosse embora, para proteger a moto a qualquer custo. Ela olhou para os rostos na multidão, famintos por sua queda, e viu neles o reflexo de todos os banqueiros, todos os céticos, todos os que riram das ideias de seu avô, que o chamaram de sonhador excêntrico, enquanto ele tentava patentear suas invenções. Em meio ao caos, uma voz se destacou, um sussurro venenoso de um homem próximo a Arthur. "Gente como essa não entende de valor, só de barulho." Essa frase simples foi o estopim. Gente como essa. A classificação, o preconceito nu e cru, a mesma condescendência que seu avô enfrentou por toda a vida. Naquele instante, a aposta deixou de ser sobre dinheiro ou humilhação. Tornou-se uma questão de honra, uma chance, talvez a única, de lutar por ele, de provar que a genialidade dele, o esbarulho que ele criou, tinha mais valor do que todo o dinheiro e status reunidos naquele estacionamento. Uma calma gélida desceu sobre ela, extinguindo o fogo da vergonha e substituindo-o por um gelo de pura determinação. Lia ergueu a cabeça e, pela primeira vez naquela noite, olhou diretamente nos olhos de Arthur Menezes. O barulho da multidão pareceu recuar,
como se o mundo inteiro estivesse contido naquele confronto silencioso. Seus olhos, antes cheios de pânico, agora continham uma profundidade que o pegou de surpresa. Não havia medo neles, apenas uma resolução inabalável, uma força que ele não esperava encontrar. Ela não disse uma palavra. Apenas deu um aceno de cabeça lento e deliberado. Um único gesto que carregava o peso de gerações de trabalho não reconhecido, de noites sem dormir e de um amor incondicional por um velho mecânico e sua moto inacabada. O aceite foi selado. O aceno silencioso de Lia foi mais impactante do que qualquer grito teria sido. Um silêncio atônito caiu sobre a multidão por uma fração de segundo, a surpresa de sua coragem inesperada cortando a euforia doentia. Mas foi apenas um momento. Logo, o burburinho retornou, agora carregado de uma nova excitação. A peça teatral tinha seu ato final garantido. Arthur Menezes sorriu. Um sorriso genuíno de um predador que acaba de ver sua presa cair na armadilha. Ele sentia a vitória. Podia prová-la. Para ele, o resultado já estava decidido. Era apenas uma questão de esperar o tempo passar e recolher seu prêmio grotesco. Com um floreio teatral, ele tirou do bolso interno do blazer seu smartphone, um modelo de última geração que brilhava sob a luz fluorescente. Com o polegar, ele navegou até o aplicativo de cronômetro, a tela iluminando seu rosto com um brilho fantasmagórico. Ele mostrou a tela para Lia, os dígitos vermelhos marcando 0500 Seu tempo começa agora, disse ele, sua voz um ronronar satisfeito. Ele apertou o botão de início. Um bip eletrônico soou, agudo e artificial, e a contagem regressiva começou. 5 minutos para a salvação ou para a profanação. O som do cronômetro, um tic-tac digital quase inaudível, tornou-se o som mais alto do mundo, marcando o ritmo para a humilhação final ou para a reviravolta mais espetacular que aquele lugar já havia visto. Enquanto o cronômetro avançava 04:59, 04:58, a multidão se tornou uma muralha de olhos fixos, esperando o inevitável. Eles esperavam ver desespero, lágrimas, uma tentativa fútil e frenética de mexer em fios ou apertar botões aleatoriamente. Eles esperavam o show de sua capitulação. Mas Lia não se moveu. Ela permaneceu ao lado da moto, imóvel, com os olhos fechados, como se estivesse em uma meditação profunda. Para os espectadores, era a imagem da derrota, a aceitação silenciosa do fim. Mas para Lia, era o começo. Ela não estava desistindo. Ela estava escutando, ignorando o circo da arrogância ao seu redor. Ela estava sintonizando a única frequência que importava, o sussurro secreto da máquina de seu avô. O tic-tac digital do cronômetro era um inseto irritante zumbindo no ouvido do mundo, mas dentro da mente de Lia reinava um silêncio profundo. Ela se desconectou do circo de rostos presunçosos e olhos famintos. A humilhação, a pressão, a aposta impossível, tudo se dissolveu em um ruído branco e distante. Ela focou em uma única memória sensorial, o clique metálico que se seguiu a cada tentativa frustrada de dar partida. Não era o som de uma bateria morta, nem o rangido de um motor de arranque quebrado. Era um som específico, preciso, quase cirúrgico. Um som que ela reconhecera instantaneamente, não por experiência própria, mas pelas anotações de seu avô. Era o som que um de seus cadernos, traduzido arduamente do japonês, descrevia como o sussurro do metal cativo, a assinatura sônica de uma liga específica, sob estresse térmico. O problema não era o que os outros pensavam. O problema cantava para ela em uma língua que só ela entendia. Ela se ajoelhou, o tecido áspero de seu macacão roçando no concreto frio e sujo. Seu movimento era lento, deliberado, uma calma que contrastava violentamente com a contagem regressiva frenética no celular de Arthur. Ela ignorou os sussurros confusos da multidão, que esperava que ela sacasse alguma ferramenta ou abrisse um painel. Em vez disso, Lia enfiou a mão no bolso e tirou algo que fez com que um murmúrio de incredulidade percorresse o círculo de espectadores. Não era uma chave inglesa, nem um multímetro.
Era uma simples e banal moeda de R$ 1, seu brilho dourado contrastando com a sujeira em seus dedos. Para eles, era um gesto de loucura ou de rendição. Para Lia, era a chave perfeitamente calibrada, a ferramenta exata que a filosofia de seu avô exigia. Ele sempre dizia: a solução mais genial é aquela que se esconde à vista de todos, disfarçada de simplicidade. O conhecimento que ela havia adquirido nas madrugadas solitárias se cristalizou em um diagnóstico de genialidade pura. O relé de partida, uma peça customizada que seu avô mesmo construiu a partir de componentes de motocicletas japonesas dos anos 70, era a fonte do problema. Não estava quebrado. A questão era física, não elétrica. Uma minúscula ponte de contato, feita de uma liga metálica sensível à temperatura, havia se contraído com o frio incomum do estacionamento subterrâneo. A contração foi de meros micrômetros, o suficiente para que a ponte ficasse presa, impedindo o circuito de se fechar. 20 especialistas alemães, com 20 computadores de diagnóstico, jamais encontrariam esse defeito, pois não havia erro eletrônico a ser lido. Havia apenas um pedaço de metal com frio, uma condição física que exigia uma solução física, não digital. Com a moeda segura entre o polegar e o indicador, Lia fechou os olhos novamente, lembrando-se de um diagrama específico no caderno do avô. Ele mostrava a estrutura interna do relé e uma pequena anotação ao lado. A frequência é a chave da alma. Ela sabia o que fazer. Não era sobre força, era sobre vibração. Com a precisão de um cirurgião tocando um nervo, ela deu 3 toques rítmicos na carcaça metálica do relé. Tum, tum, tum. O som era quase inaudível em meio ao burburinho, mas o impacto foi monumental. Não foram batidas aleatórias. Cada toque foi calculado para criar uma onda de ressonância específica, uma frequência harmônica que viajou através do metal frio da carcaça e chegou à pequena ponte de contato cativa. Como um diapasão afinando uma corda, a vibração fez com que a ponte se soltasse, retornando à sua posição original por uma fração de milímetro. Um clique interno, minúsculo e quase imperceptível, confirmou o sucesso. Lia se levantou em um movimento fluido, a serenidade em seu rosto intacta. Ela guardou a moeda no bolso, como se nada tivesse acontecido. A multidão estava em silêncio, confusa, esperando o próximo ato daquela peça bizarra. Arthur Menezes olhou para o cronômetro. 02:17. Ele abriu a boca para fazer mais um comentário sarcástico, mas nenhuma palavra saiu. Havia algo na calma de Lia que o desarmou. Ela subiu na moto, suas mãos calejadas, segurando o guidão com uma familiaridade íntima. Ela não olhou para Arthur, não olhou para a multidão. Seus olhos estavam fixos na escuridão da saída do estacionamento, seu único foco. Ela ajeitou sua postura, tornando-se uma com a máquina, uma silhueta de determinação contra um fundo de riqueza e escárnio. O momento da verdade havia chegado. Com um movimento suave do polegar direito, ela apertou o botão de partida. Por um instante que pareceu uma eternidade, o único som foi o do cronômetro de Arthur. E então, aconteceu. O silêncio não foi quebrado, foi estilhaçado. O motor da Fênix não apenas ligou, ele explodiu em um rugido gutural, profundo e perfeitamente afinado. Era um som de pura potência, uma nota grave e ameaçadora que vibrou no peito de todos, sacudindo a poeira das tubulações no teto e fazendo os alarmes de carros próximos dispararem em pânico. Era o som de um gigante acordando de um sono de décadas, um barítono mecânico que continha a promessa de uma velocidade avassaladora. Era o som da genialidade de seu avô, finalmente libertado para o mundo. O som da vingança. Comente a respeito se você acredita que Lia merecia essa transformação. O silêncio que se seguiu ao rugido foi mais ensurdecedor do que qualquer gargalhada. A multidão estava congelada, uma coleção de estátuas de queixos caídos e olhos arregalados. Celulares que antes estavam erguidos para gravar a humilhação, agora pendiam frouxamente em mãos trêmulas. O sorriso presunçoso de Arthur Menezes havia se desintegrado, substituído por uma máscara de choque e incredulidade absolutos. Ele olhou da moto, que agora pulsava com uma energia violenta, para o seu celular, onde o cronômetro ainda corria,
seus dígitos vermelhos parecendo patéticos e irrelevantes. O som daquele motor era uma anomalia, uma impossibilidade que desmantelava toda a sua visão de mundo, onde o valor era medido em dinheiro e aparência. Ele havia zombado de uma obra de arte pensando ser sucata. Lia não deu a eles tempo para processar. Antes que o choque pudesse se transformar em qualquer outra emoção, ela engatou a primeira marcha com um clique metálico que cortou o ar. A moto saltou para a frente, não como um veículo, mas como um projétil disparado de uma arma. Em um piscar de olhos, ela passou pela Ducati Panigale de Arthur, o vento de sua passagem agitando as pernas de sua calça de grife. Ela desapareceu na rampa de saída do estacionamento, uma mancha escura devorada pela noite, deixando para trás apenas o eco poderoso de seu motor e o cheiro pungente de ozônio e combustível queimado. Ela não correu contra Arthur. Ela o tornou irrelevante. A corrida já estava vencida antes mesmo de começar. Por vários segundos, ninguém se moveu. O estacionamento, antes palco de um circo cruel, agora parecia uma catedral após uma revelação divina. O único som era o zumbido das luzes fluorescentes e o eco distante do motor de Lia se afastando na noite. Arthur deixou o celular cair de sua mão, o aparelho batendo no chão com um baque surdo. Ele olhou para o lugar vazio onde a moto estava, depois para suas próprias mãos, como se não as reconhecesse. A genialidade da solução, a simplicidade avassaladora do gesto de Lia com a moeda, o poder bruto daquela máquina que ele havia condenado, tudo aquilo se chocou contra sua arrogância como um maremoto, quebrando a casca dura que ele construiu ao redor de si mesmo por 50 anos. Então, um som solitário quebrou o silêncio. Uma única pessoa, um jovem mecânico que trabalhava para um dos corredores ricos e que observava de longe, começou a aplaudir. Seu aplauso foi tímido no início, mas depois ganhou força, cheio de admiração e respeito genuínos. Logo, uma segunda pessoa se juntou a ele, depois uma terceira. Em segundos, o aplauso solitário se transformou em uma onda, uma explosão de aclamação que encheu o estacionamento. As mesmas pessoas que haviam rido, zombado e filmado sua humilhação, agora aplaudiam e gritavam em admiração por sua genialidade. Eram aplausos para Lia, para a Fênix e para a justiça poética que todos acabaram de testemunhar. Os aplausos ecoavam pelas paredes de concreto, um tributo ensurdecedor à garota que eles haviam subestimado tão brutalmente. Alguns dos homens ricos, que antes riam com Arthur, agora se olhavam com uma mistura de vergonha e espanto. As mulheres com sorrisos cortantes agora comentavam em voz baixa, não com escárnio, mas com uma admiração relutante. O roteiro da noite havia sido completamente reescrito. A atração principal não foi a queda de um azarão, mas a ascensão meteórica de uma lenda. Naquele estacionamento, sob as luzes frias e entre os supercarros de milhões, uma nova hierarquia havia sido estabelecida, uma onde o conhecimento valia mais que o cromo e a genialidade brilhava mais que qualquer diamante. Arthur Menezes permaneceu imóvel em meio à ovação, surdo aos aplausos. Ele não via a multidão, via apenas o fantasma de sua filha, com as mãos sujas de graxa, sorrindo para ele com o mesmo brilho desafiador e apaixonado que ele acabara de ver nos olhos de Lia. O rugido da moto da Fênix não foi apenas o som de um motor, foi o eco de um sonho que ele mesmo havia ridicularizado e destruído anos atrás. A vitória de Lia não foi apenas uma vitória em uma aposta, foi um julgamento. E naquela noite, no auge de seu poder e riqueza, cercado por seus pares, Arthur Menezes foi condenado por seus próprios fantasmas, a humilhação que ele tentou infligir a Lia ricocheteando e atingindo-o com a força de uma vida inteira de arrependimentos. O som dos aplausos era um oceano distante que se quebrava contra a costa da consciência de Arthur, mas ele não o ouvia. Sua mente estava presa no eco fantasmagórico do motor da Fênix, um som que havia contornado todas as suas defesas de ceticismo e arrogância e atingido diretamente um nervo exposto em sua alma. Não era apenas a demonstração de potência que o abalara, mas o timbre, a frequência específica daquela explosão de vida mecânica. Era um som familiar, um som que ele passara anos tentando esquecer. Era o som da paixão desenfreada, o som do gênio puro,
O som que ele ouvira pela última vez não de um motor, mas na gargalhada de sua filha, Sofia, antes que ele a quebrasse. A imagem de Lia, calma e resoluta, sobrepôs-se à de sua própria filha, criando uma visão dupla que fez o mundo ao seu redor girar e o ar em seus pulmões se transformar em vidro moído. A casca de sua arrogância, polida por décadas de sucesso e bajulação, não rachou. Ela se desintegrou em um instante, revelando a ferida purulenta que ele escondia de todos, inclusive de si mesmo. A memória, trancada a 7 chaves em um cofre em seu coração, explodiu. Ele viu Sofia, aos 22 anos, no chão da garagem de sua mansão, o rosto manchado de graxa, os olhos brilhando com uma luz febril de descoberta. Ela lhe mostrava um conjunto de diagramas, um projeto inovador para um sistema de recuperação de energia cinética. E ele, em seu terno impecável, com o mesmo relógio que usava hoje, olhou para as mãos sujas dela e disse as palavras que se tornariam sua sentença perpétua. Isso não é para você, Sofia. Isso é sujo. É um trabalho para homens sem futuro. Uma Menezes não se arrasta no chão como uma mecânica de beira de estrada. Ele viu o brilho nos olhos dela se apagar, como uma lâmpada cuja energia foi cortada na fonte. Viu o sonho dela morrer em suas mãos. A semelhança era uma tortura. Lia ajoelhada no chão, suas mãos calejadas, sua calma focada, a genialidade simples e desconcertante de sua solução com a moeda. Era tudo Sofia. Era o mesmo tipo de pensamento lateral, a mesma compreensão intuitiva das máquinas que sua filha possuía. Naquele momento de clareza devastadora, Arthur percebeu que o universo não estava apenas lhe dando uma lição, estava o forçando a reviver seu pecado capital. Ele zombou da sucata de Lia, da mesma forma que zombou dos projetos sujos de Sofia. Ele tentou transformar o sonho de uma jovem brilhante em uma piada, exatamente como fizera com sua própria filha, anos antes daquela estrada molhada e da ligação que destruiu seu mundo. A repetição de seu erro, tão precisa e cruel, era um fardo pesado demais para suas pernas suportarem. O poder abandonou seu corpo. As pernas de Arthur Menezes, que o haviam sustentado no topo do mundo dos negócios, cederam. Ele caiu de joelhos no concreto áspero, um baque surdo que fez a multidão emudecer. Os aplausos cessaram abruptamente, substituídos por um silêncio chocado, enquanto todos observavam o colosso da indústria imobiliária desmoronar. As lágrimas vieram, não discretas, mas em soluços convulsivos que sacudiam seu corpo inteiro. Eram as lágrimas de um homem que havia perdido tudo o que importava, e só agora percebia que ele mesmo havia sido o carrasco. O dinheiro, os carros, o status, tudo se tornou cinzas em sua boca. Naquele chão sujo, ele não era o magnata, era apenas um pai que trocou o brilho nos olhos de sua filha pelo brilho frio de seu próprio sucesso. Sua voz saiu quebrada, um lamento que cortou o silêncio da arena. Ele não se dirigia à multidão, nem a seus amigos. Seus olhos, cheios de lágrimas, focavam o vazio, a escuridão da saída por onde Lia havia desaparecido, mas ele falava com um fantasma. Sofia, me perdoa. A confissão pública começou, um fluxo de dor e arrependimento que ninguém esperava. Eu fiz de novo, minha filha. Eu vi você. Eu vi a sua luz nos olhos dela, a mesma paixão, e eu tentei apagar. As palavras saíam tropeçadas, afogadas em soluços. Eu disse que era para te proteger, mas era mentira, era medo. Era minha arrogância estúpida que não suportava ver você brilhar em um mundo que eu não entendia. Ele ergueu o rosto para a multidão atônita. Ela não é uma qualquer. Ela é um gênio. E eu a humilhei. Eu tentei quebrar o espírito dela. Como eu quebrei o seu, Sofia. Me perdoa. O estacionamento se transformou em um confessionário. A multidão, antes um júri hostil, tornou-se testemunha de uma dor tão crua e profunda que transcendia qualquer julgamento. O drama da corrida, a aposta, a vitória de Lia, tudo foi recontextualizado. Aquela não fora uma simples competição. Fora um exorcismo, um ato de justiça cósmica que forçou um homem a confrontar o demônio que vivia dentro de si. A humilhação que ele planejara com tanto esmero para Lia
ricocheteou e o atingiu com a força de uma tragédia pessoal. Ali, de joelhos, o homem que tinha tudo chorava pela única coisa que o dinheiro não podia comprar de volta. A chance de dizer à sua filha que ele estava errado, que o sonho dela era lindo e que ele se orgulhava dela. Sua redenção começava ali, em meio aos destroços de sua própria arrogância. 10 meses se passaram. O tempo, que antes se arrastava em uma contagem regressiva para a ruína, agora fluía como um rio de oportunidades. O estacionamento subterrâneo, palco da humilhação e do triunfo, tornara-se uma lenda sussurrada nos círculos de elite. Mas a verdadeira transformação acontecia a quilômetros dali, no velho bairro industrial que Lia chamava de lar. A oficina de seu avô, antes uma caverna escura cheia de fantasmas e poeira, estava irreconhecível. A fachada de tijolos gastos fora restaurada e sobre a grande porta de rolar, uma placa de aço escovado anunciava em letras simples e elegantes: Oficina e Academia de Inovação Mecânica Viana. A luz agora inundava o interior através de novas janelas, revelando um espaço impecavelmente limpo e organizado, onde o cheiro de óleo velho fora substituído pelo aroma de metal recém-usinado e pela energia elétrica da inovação. Lia não era mais a figura encolhida em um macacão sujo. Agora, ela se movia pelo espaço com uma autoridade serena, vestindo um uniforme limpo de instrutora-chefe, com o logotipo da academia bordado sobre o coração. A recompensa da aposta fora a semente, mas sua reputação meteórica foi a água que a fez florescer. A história das garotas da moeda espalhou-se como fogo, e os mesmos milionários que a haviam ridicularizado agora formavam uma fila de espera, dispostos a pagar fortunas para que ela construísse ou ajustasse os motores de suas máquinas preciosas. Ela não apenas salvara o legado de seu avô, ela o elevara a um patamar que ele jamais sonhara, transformando seu conhecimento esotérico em um negócio próspero e respeitado, provando que a genialidade, uma vez revelada, cria seu próprio mercado. O poder que Lia conquistou não se media em dinheiro, mas em impacto. Ela se tornou uma força transformadora, um farol para outros como ela. A Mia Academia era o coração de seu novo império, um lugar onde jovens talentosos, mas sem recursos, podiam aprender a arte e a ciência da mecânica de precisão, não a partir de manuais padronizados, mas da filosofia de seu avô. Ela ensinava a escutar os motores, a entender a física da vibração, a respeitar a história contida em cada peça de metal. Suas aulas eram uma mistura de engenharia de ponta e sabedoria ancestral, e os alunos a olhavam com uma reverência que nenhum dinheiro podia comprar, pois viam nela não apenas uma mentora, mas a prova viva de que seus próprios sonhos eram possíveis. O ciclo de justiça cósmica, no entanto, só se completaria com a redenção de seu antagonista. Arthur Menezes, após sua catarse pública, não desapareceu. Ele cumpriu sua parte no roteiro do destino. Na semana seguinte à corrida, ele não apenas transferiu os R$100.000 da aposta, mas procurou Lia pessoalmente, não com a arrogância de um magnata, mas com a humildade de um penitente. Ele não pediu perdão para si mesmo, pois sabia que não o merecia. Em vez disso, ele fez uma proposta. Ele queria ser o principal patrono da academia, um investimento sem direito a lucros ou controle, um ato de pura expiação. Ele via na missão de Lia a chance de construir o santuário para o sonho de Sofia que ele mesmo havia profanado. E assim nasceu o Fundo de Bolsas de Estudo Sofia Viana. Arthur insistiu em incluir o sobrenome de Lia, um gesto que dizia tudo. Era seu reconhecimento público de que a genialidade de Sofia e a de Lia vinham da mesma fonte espiritual, uma chama que ele, em sua ignorância, tentara apagar. O fundo garantia que dezenas de jovens pudessem estudar na academia gratuitamente, transformando a dor pessoal de Arthur em um legado de esperança para uma nova geração de mecânicos, engenheiros e sonhadores. Sua vasta fortuna, antes usada para acumular troféus vazios, agora servia a um propósito maior, financiando o mesmo tipo de paixão que ele um dia desprezara. A transformação de Arthur era visível,
O homem que vivia em ternos Armani agora visitava a oficina vestindo calças jeans e uma camisa simples. O brilho ostensivo de seu relógio caro havia sido substituído pela luz de um interesse genuíno em seus olhos. Ele não vinha como um chefe ou investidor, mas como um peregrino. Passava horas em silêncio, encostado em uma parede, observando Lia ensinar, o som das ferramentas e das explicações técnicas parecendo uma música de cura para sua alma atormentada. A multidão que antes o bajulava, agora o via com uma nova forma de respeito, não por seu poder, mas por sua vulnerabilidade e sua jornada de redenção. Ele se tornara mais humano aos olhos do mundo ao admitir sua falha monumental. A cena mais surreal e, ao mesmo tempo, mais perfeita, acontecia 2 vezes por semana, nas aulas noturnas para iniciantes. Ali, em meio a adolescentes de bairros pobres com os olhos brilhando de esperança, estava Arthur Menezes. Com seus 50 e poucos anos, ele se sentava em um banquinho simples, um caderno nas mãos, tão atento quanto o mais jovem dos alunos. Ele, o homem que comandava um império imobiliário com um estalar de dedos, agora aprendia os fundamentos de um motor de combustão, a diferença entre torque e potência, a importância de um balanceamento preciso. Ele era o aluno mais velho, o mais rico e, sem dúvida, o mais humilde da sala. Um dia, enquanto Lia explicava a complexa relação entre ligas metálicas e expansão térmica, usando o próprio relé da Fênix como exemplo, uma mão se ergueu hesitantemente na parte de trás da sala. Era Arthur. Sua pergunta não era sobre negócios ou investimentos, mas sobre a frequência harmônica. Como você soube a vibração exata? Perguntou ele, a voz baixa, quase tímida. Lia se virou para ele e, sem um pingo de ironia ou ressentimento, respondeu-lhe com a mesma paciência e clareza que dedicava a todos os outros. Você não sabe, disse ela. Você escuta. A máquina te conta o que precisa. Meu avô dizia que todo problema tem uma assinatura, uma canção. O trabalho é só aprender a ouvi-la. Naquele momento, a troca entre a ex-humilhada e o ex-carrasco se completou. Eram apenas professora e aluno. A moto, a Fênix, nunca mais correu em uma disputa ilegal. Ela agora repousava em uma plataforma elevada no centro da academia, sob um foco de luz, polida e reverenciada como uma obra de arte sacra. Tornou-se um símbolo, um monumento não à velocidade, mas à genialidade, à perseverança e à ideia de que o verdadeiro poder de uma máquina não está em sua aparência, mas na alma que seu criador infundiu nela. A ameaça de Arthur de transformá-la em sucata agora era uma piada amarga, que ele mesmo contava aos novos alunos como uma lição de humildade, um lembrete permanente de como a arrogância pode cegar um homem para a beleza que está bem à sua frente. A academia floresceu, tornando-se um centro de excelência conhecido em todo o país. Suas paredes, antes testemunhas da luta solitária de um velho mecânico, agora ecoavam com as risadas, os debates e o som de dezenas de motores sendo montados por mãos jovens e habilidosas. Lia não havia apenas vencido uma aposta, ela havia criado um ecossistema de justiça, um lugar onde o talento era a única moeda que importava, onde as mãos sujas de graxa eram um emblema de honra e onde o sonho de uma garota subestimada se multiplicou, dando à luz os sonhos de muitos outros. Ela não mudou apenas sua vida, mas reescreveu as regras do jogo para todos que vieram depois dela. A cena final se desenrola em uma tarde ensolarada, 6 meses depois. Arthur Menezes está na entrada da oficina, observando Lia guiar uma jovem aluna, não mais velha do que Sofia era, enquanto ela dava a partida em seu primeiro motor reconstruído. O motor engasga, falha, e então, com um ajuste orientado por Lia, ruge para a vida. O sorriso que ilumina o rosto da garota é de pura alegria e realização. Arthur sorri também, um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Naquele momento, ele não via mais apenas o fantasma de sua filha, via a continuação de seu espírito, vivo e florescendo nas mãos de outras jovens brilhantes. Sua redenção não estava em apagar o passado, mas em garantir que sonhos como o de Sofia tivessem um futuro. E assim,
no coração pulsante daquela academia, em meio ao zumbido das ferramentas e ao brilho nos olhos de jovens aprendizes, uma verdade universal foi forjada em aço e óleo. Eles aprenderam que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido pela marca de suas roupas ou pelo preço de seu relógio, mas pela profundidade de seu conhecimento e pela paixão em seu coração. Aprenderam que a arrogância é uma prisão construída com tijolos de ignorância e que a humildade é a chave que pode libertar uma alma, e que, acima de tudo, aprenderam que o talento verdadeiro, como a fênix lendária, pode ser derrubado, ridicularizado e dado como morto, mas sempre encontrará uma maneira de se reerguer das cinzas, mais forte e mais brilhante do que nunca.